Bem-vindos à quinta aula do nosso curso de eletricista residencial e predial. O uso dos dispositivos DR. Conforme vimos anteriormente, o dispositivo DR é um interruptor automático que desliga correntes elétricas de pequena intensidade, da ordem de centésimos de amperes, que um disjuntor comum não consegue detectar, mas que podem ser fatais se percorrerem o corpo humano. Desta forma, um completo sistema de aterramento que proteja as pessoas de um modo eficaz deve conter, além do fio terra, o dispositivo DR. No exemplo, temos um dispositivo DR bipolar e um dispositivo DR tetrapolar. Recomendações e exigências da NBR 5410. A NBR 5410 exige desde 1997 a utilização de proteção diferencial residual, disjuntor ou interruptor de alta sensibilidade em circuitos terminais, que sirvam a tomadas de corrente em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagem e, no geral, a todo local interno, molhado em uso normal ou sujeito a lavagens. Tomadas de corrente em áreas externas, tomadas de correntes que, embora instaladas em áreas internas, possam alimentar equipamentos de uso em áreas externas. Pontos situados em locais contendo banheira ou chuveiro. Nota: os circuitos não relacionados nas recomendações e exigências acima poderão ser protegidos apenas por disjuntores termomagnéticos. Aplicando-se as recomendações e exigências da NBR 5410 ao projeto utilizado, como exemplo, onde já se tem a divisão dos circuitos, o tipo de proteção a ser empregado é apresentado no quadro abaixo. Disjuntores termomagnéticos e interruptor diferencial residual. Desenho esquemático do quadro de distribuição. Circuito 1, circuito 2, circuito 3. Então, no quadro de distribuição, nós distribuímos o tipo de circuito, onde nós temos os disjuntores termomagnéticos, temos os nossos IDRs. A NBR 5410 também prevê a possibilidade de optar pela instalação de disjuntores DR ou interruptor DR na proteção geral. A seguir serão apresentadas as regras e a devida aplicação no exemplo em questão. Opção de utilização do interruptor DR na proteção geral. No caso da instalação de interruptor DR na proteção geral, a proteção de todos os circuitos terminais podem ser feitas com o disjuntor termomagnético. A sua instalação é necessariamente no quadro de distribuição e deve ser procedida de proteção geral contra sobrecorrentes e curtos-circuitos no quadro do medidor. Esta solução pode ser, em alguns casos, apresentar o inconveniente de o IDR disparar com mais frequência, uma vez que ele sente todas as correntes de fugas naturais da instalação. Um exemplo de um quadro de distribuição com o IDR. Uma vez determinado o número de circuitos elétricos em que a instalação elétrica foi dividida e já definido o tipo de proteção de cada um, chega o momento de se efetuar a sua ligação. Essa ligação, entretanto, precisa ser planejada detalhadamente de tal forma que nenhum ponto de ligação fique esquecido. Para se efetuar esse planejamento, desenha-se na planta residencial ou predial o caminho que o eletroduto deve percorrer, pois é através dele que os fios dos circuitos irão passar. Entretanto, para o planejamento do caminho que o eletroduto irá percorrer, fazem-se necessárias algumas orientações básicas. Deve-se a. Locar primeiramente o quadro de distribuição em lugar de fácil acesso e que fique o mais próximo possível do medidor. B.
Partir com o eletroduto do quadro de distribuição, traçando seu caminho, de forma a encurtar as distâncias entre os pontos de ligação. C. Utilizar a simbologia gráfica para representar na planta residencial ou predial o encaminhamento do eletroduto. Quadro de distribuição: embutido na laje, embutido na parede, embutido no piso. A simbologia do eletroduto. D. Fazer uma legenda da simbologia empregada. E. Ligar os interruptores e tomadas ao ponto de luz de cada cômodo. Uma apresentação da planta baixa com as suas respectivas simbologias. Na legenda, ponto de luz no teto, ponto de luz na parede, interruptor simples, interruptor paralelo, tomada baixa monofásica com terra, tomada média monofásica com terra, caixa de circuito de saída média baixa com terra, caixa de saída alta bifásica com terra, campainha, botão da campainha. Para se acompanhar o desenvolvimento do caminhamento dos eletrodutos, tomaremos a planta do exemplo, página 68. Anterior, já com os pontos de luz e tomadas e os respectivos números de circuitos representados, iniciando o caminhamento dos eletrodutos, seguindo as orientações vistas anteriormente, deve-se primeiramente determinar o local do quadro de distribuição. Uma vez determinado o local para o quadro de distribuição, inicia-se o caminhamento partindo dele, com um eletroduto, em direção ao ponto de luz no teto da sala e daí para os interruptores e tomadas desta dependência. Neste momento, representa-se também o eletroduto que conterá o circuito de distribuição. Ao lado, vê-se em 3 dimensões o que foi representado na planta residencial. Do ponto de luz no teto da sala, sai um eletroduto, que vai até o ponto de luz na copa, e daí para os interruptores e tomadas, para a cozinha. Precede-se da mesma forma. Observe novamente o desenho em 3 dimensões. Para os demais cômodos da residência, parte-se com outro eletroduto do quadro de distribuição, fazendo as outras ligações. Página a seguir. Esta é a representação da planta baixa com os eletrodutos e suas ligações. Uma vez representados os eletrodutos, e sendo através deles que os fios dos circuitos irão passar, pode-se fazer o mesmo com a fiação, representando-a graficamente através de uma simbologia própria. Simbologia fase, simbologia neutro, simbologia proteção, simbologia retorno. Entretanto, para empregá-la, primeiramente precisa-se identificar quais fios estão passando dentro de cada eletroduto representado. Esta identificação é feita com facilidade, desde que se saiba como são ligadas as lâmpadas, interruptores e tomadas. Serão apresentados a seguir os esquemas de ligação mais utilizados em uma residência. Ligação de uma lâmpada comandada por interruptor simples. Ponto de luz, fase, neutro e terra. Disco central do receptáculo, ou bocal, conforme o pessoal chama, o nome correto, receptáculo. Luminária metálica, base rosqueada, retorno, interruptor. Ligar sempre a fase ao interruptor, o retorno ao contato do disco central da lâmpada, o neutro diretamente ao contato da base rosqueada da lâmpada, o fio terra à iluminação metálica. Ligação de mais de uma lâmpada com interruptores simples, constituída de
fase, neutro, retorno, fio, nosso cabo de aterramento, cabo neutro representado com a cor azul, cabo fase representada com a cor vermelha, cabo retorno sendo representado com a cor preta. Ligação de lâmpadas comandadas de 2 pontos, interruptores paralelos, os conhecidos three-way. Interruptores paralelos, neutro, proteção, fase, retorno, retorno e retorno. É o esquema equivalente onde há 2 interruptores three-way para fazer a ligação, a alimentação de uma única lâmpada. Ligação de lâmpada comandada de 3 ou mais pontos, paralelos mais intermediários. Esquema equivalente: neutro, proteção, fase, retorno, 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 retorno e retorno. Interruptor paralelo, interruptor intermediário, interruptor paralelo. É o conhecido far-away. Ligação de lâmpada comandada por um interruptor simples, instalada em área externa. Constituída de fase, neutro e proteção. Fase sendo representada com a cor vermelha, neutro sendo representada com a cor azul e a proteção, nosso aterramento, sendo representado com a cor verde e amarelo. E a sua respectiva simbologia. Interruptor simples com fase e retorno, o retorno neutro e a nossa proteção. Ligação de tomadas de uso geral, monofásicas, 127. Fase, neutro e proteção. Tomada universal, 2P mais T. 2P, 2 polos mais T, constituída de fase e neutro mais aterramento. Esquema equivalente. Neutro sendo representado com a cor azul, fase sendo representada com a cor vermelha e proteção sendo representada com a cor verde e amarela ou somente verde. Ligação de tomada de uso específico, monofásico, na rede de 127. Fase neutro e proteção. Fase, cor vermelha, neutro, cor azul, proteção, verde e amarelo. No sistema bifásico, numa rede de 220 volts. Fase, cor vermelha, fase 1, cor vermelha, fase 2, cor vermelha, proteção, aterramento, verde e amarelo ou somente verde. Sabendo-se como as ligações elétricas são feitas, pode-se então representá-las graficamente na planta, devendo sempre representar os fios que passam dentro de cada eletroduto através da simbologia própria, identificar a que circuito pertencem. Por que a representação gráfica da fiação deve ser feita? A representação gráfica da fiação é feita para que, ao consultar a planta, se saiba quantos e quais fios estão passando dentro de cada eletroduto, bem como a que circuito a eles pertencem. Sabendo-se como as ligações elétricas são feitas, pode-se então representá-las graficamente na planta, devendo sempre representar os fios que passam dentro de cada eletroduto, através da simbologia própria, identificar o que o circuito pertence. Por que a representação gráfica da fiação deve ser feita? A representação gráfica da fiação é feita para que, ao consultar a planta, se saiba quantos e quais fios estão passando dentro de cada eletroduto, bem como a que circuitos eles pertencem. Para exemplificar a representação gráfica da fiação, utilizaremos a planta de exemplo, a seguir, onde os eletrodutos já estão representados. Começando a representação gráfica pelo alimentador. Os 2 fios fases, o neutro e o de proteção, partem do quadro de medidor e vão até o quadro de distribuição.
Do quadro de distribuição, saem os fios fase, neutro e de retorno do circuito 1, indo até o ponto de luz da sala. Do ponto de luz da sala, faz-se a ligação da lâmpada que será comandada por interruptores paralelos. Para ligar as tomadas da sala, é necessário sair do quadro de distribuição, com os fios fase e neutro, do circuito 3, e o fio de proteção, indo até o ponto de luz na sala, e daí para as tomadas, fazendo a sua ligação. Ao prosseguir com a instalação, é necessário levar o fase e o neutro e a proteção do circuito 2 do quadro de distribuição até o ponto de luz na copa, e assim por diante, completando a distribuição. Observe que, com a alternativa apresentada, os eletrodutos não estão muito carregados. Convém ressaltar que esta é uma das soluções possíveis. Outras podem ser estudadas, inclusive a mudança do quadro de distribuição mais para o centro da instalação, mas isso só é possível quando o projeto estiver no papel. Adotaremos para este projeto a solução apresentada na página a seguir. Cálculo de corrente. A fórmula P igual a U vezes I permite o cálculo da corrente, desde que os valores da potência e da tensão sejam conhecidos.